Bom dia a todos. Carlos, muito obrigada pela apresentação. Vou começar apresentando a nossa empresa, que antes se chamava Decagon Device, e com a aquisição de uma empresa alemã fabricante de sensores, principalmente sensores de umidade, a Decagon passou a formar um grupo chamado Meter Group, que tem como objetivo a engenharia científica simples e precisa. Então, iniciando o nosso seminário, é uma continuação do seminário do mês passado, em que nós definimos o que é umidade e o que é atividade de água, porque ainda tem bastante dúvida sobre a diferença entre esses dois parâmetros. E o seminário de hoje, então, uma continuação, se existe uma relação entre atividade de água e a umidade. Para começarmos os nossos trabalhos de hoje, o Carlos vai lançar duas perguntas para vocês, para nós conhecermos quem está nos escutando. Muito bem. Então, a primeira pergunta é: em qual região do Brasil você se encontra? Gostaríamos de ter uma ideia melhor da localização dos nossos participantes. Então, por favor, basta clicar diretamente na tela, selecionando a opção. Nós já temos cerca dos 80% já votaram. Mais um minutinho. Muito bem. Então, compartilhando com todos aí, nós temos 58% dos participantes se encontram no Sudeste, 20% no Sul do país, 17% no Nordeste, e temos 5% em outras regiões, imagino exterior, alguma outra área. 0% no Norte, acho que o fuso horário não ajuda muito. Obrigado. A próxima pergunta é: de qual segmento você vem ou qual área você trabalha? Indústria alimentícia, indústria farmacêutica, cosmética, ração animal ou uma outra indústria? Que os participantes estão... Perfeito. Vamos concluir. Então, a distribuição ficou com 67% dos participantes da indústria alimentícia, 7% da indústria farmacêutica, 1% da indústria cosmética e 17% de outras indústrias. Obrigado a todos. Ok, a grande maioria do pessoal é da indústria de alimentos, o outros, eu não sei se são de universidade, instituto de pesquisa ou realmente de um outro segmento. Então vamos começar só relembrando um pouco as definições dos nossos parâmetros. Umidade, o que em inglês é chamado de moisture content, é a porcentagem de água em um sólido ou líquido, que pode ser retirada sem alterar suas propriedades químicas. É o que todo mundo faz de umidade nos seus laboratórios ou na indústria. Geralmente pesa a sua amostra, aplica um calor
para evaporar água e pesa novamente essa matéria seca. E pode fazer o cálculo da diferença e saber a porcentagem de água. Isso é a umidade. A umidade relativa é um outro termo bastante utilizado e tem a ver com o conteúdo de vapor de água no ar ou em um gás. Umidade relativa de equilíbrio. Essa umidade relativa de equilíbrio é quando a umidade relativa do ar entra em equilíbrio com alguma substância ao seu redor. Por exemplo, quando um alimento está exposto à umidade relativa e ela entra em equilíbrio. Se eu tiver um pão tem uma atividade de água alta, geralmente na casa de 0,9, e se eu deixo exposto numa umidade relativa do ar de 70%, esse pão vai perder água para o ambiente até entrar em equilíbrio. Tá? É expressa em porcentagem e está relacionada com a atividade de água. A atividade de água é a medida do estado de energia da água em um sistema. Esse estado de energia da água tem a ver com a fugacidade, é a energia que a água tem de ir de um lugar em que ela está em maior concentração para o de menor concentração. Umidade absoluta. No seminário passado, alguém me pediu para definir umidade absoluta e se era igual à umidade. Então, umidade absoluta, o pessoal que trabalha com umidade de solo utiliza bastante esse parâmetro, e é a unidade volumétrica, é a água presente em uma unidade, ou seja, a água em 1 grama de água em metros cúbicos de ar. É uma massa do vapor de água presente em uma unidade volumétrica de ar em uma dada temperatura e pressão. Isso no sistema internacional. Então, isto é umidade absoluta. Gramas de água por metros cúbicos de ar. Muito diferente da umidade que nós fazemos em laboratório, que é pesar a amostra, evaporar a água, pesar a amostra novamente e fazer o cálculo dessa diferença. Tá? O termo absorção do vapor de água é a retenção do vapor de água por penetração ou a água se ligando na estrutura do material. Diferente de adsorção do vapor de água, que é a retenção do vapor de água somente na camada superficial do material, sem ela se ligar ou entrar dentro da estrutura do material. Hoje nós vamos falar então de adsorção e não de absorção. E desorção, que é o inverso, é a liberação da água da amostra, tanto absorvida como adsorvida. Então, definindo o que é a umidade. Umidade é a quantidade de água presente no seu material, onde nós temos um peso inicial menos o peso seco, comparado ao peso úmido ou o peso seco. Quando você determina a umidade é um parâmetro de medida indireta. Diferente de quando você mede alguma coisa, que você simplesmente coloca uma régua e mede diretamente o comprimento, quando você determina a umidade, é um método indireto, porque você vai estar pesando a sua amostra e depois calculando o valor da umidade. Esse cálculo pode ser feito em base úmida, no qual você tem o peso inicial da sua amostra, menos o peso seco, dividido pelo peso inicial. Peso inicial é matéria seca mais a umidade, vezes 100. Por isso, base úmida. Porcentagem de umidade em base seca é peso inicial menos o peso seco, dividido pelo peso seco, vezes 100, porque o resultado sempre é em porcentagem. É muito mais utilizado o valor em base seca do que base úmida. Base úmida, às vezes, você pode dar um valor até maior de 100%, então fica um pouco difícil a compreensão.
muito mais utilizado base seca como resultado. Aqui eu só vou citar, se alguém tiver interesse, nós temos no YouTube o seminário do mês passado, em que a gente discute um pouco mais os métodos de determinar umidade. Então, para a determinação da umidade existem vários equipamentos e várias metodologias. Nenhuma metodologia tem um padrão para você dizer, este é o meu padrão de 50% de umidade, ou este é meu padrão de 30% de umidade. São todos métodos indiretos de determinar a umidade do produto. Ok? A definição de atividade de água. A atividade de água é o estado da energia da água em um sistema. Antigamente, antes de 1999, se dizia água ligada e água livre. Desde uma determinada reunião da Isopol, que foi decidido que não se usa mais dizer água livre e água ligada. Nenhuma água está livre porque você não tem uma molécula de água livre. Ela sempre está ligada, ou por ponto de hidrogênio, forças de Van der Waals, ela está presente por ligações coligativas, então a água sempre vai estar ligada. É o estado de energia da água que vai dizer se ela tem a capacidade de fugacidade, de migrar de um lugar para o outro. Essa energia, essa capacidade de fugacidade é a atividade de água. Então, não utilizamos mais o termo água livre e água ligada. Ok? Aqui está o Dr. Teodoro Labuza, que é o grande pesquisador de atividade de água da Universidade de Minnesota. Ele ainda está na ativa, e foi quando ele descreveu que a água, ela sempre está num estado contínuo de energia dentro de um sistema. Então, não existe água livre, água ligada ou água disponível. Existe a umidade e a atividade de água. Esse esquema, quem estava assistindo o início, bem no início nós deixamos um vídeo passando que mostrava esses dois sistemas para definir o que é atividade de água. Atividade de água é pressão de vapor, é a umidade relativa que está relacionada com a água no ar. Então, pressão de vapor da água pura. Se eu tiver um recipiente hermeticamente fechado, contendo água até a sua metade. O ar que está neste recipiente, ele vai se saturar de moléculas de água, ou seja, vai entrar em equilíbrio, vai haver uma pressão de vapor neste ar, uma quantidade de água. O equilíbrio é até uma molécula evapora, uma molécula de água condensa. Este ambiente que tem água pura, o ar vai ficar com 100% de umidade relativa de equilíbrio. Num outro recipiente, também hermeticamente fechado, eu tenho uma amostra. O ar deste recipiente também vai entrar em equilíbrio de umidade relativa. Vai evaporar a água da minha amostra ou até eles entrarem em equilíbrio. Pressão de vapor da minha amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, tudo isso a uma temperatura e pressão constante. Isto é a definição de atividade de água. Atividade de água, portanto, definida como fugacidade é igual à pressão de vapor da água na minha amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas a mesma temperatura e pressão. A atividade de água também é igual à umidade relativa de equilíbrio dividida por 100. Se eu tenho um ambiente com 75% de umidade relativa, minha amostra vai entrar em equilíbrio até ficar com 0,75 de atividade de água. Então, atividade de água e umidade relativa de equilíbrio intimamente relacionadas. Como a atividade de água é a razão entre a pressão de vapor da minha
de água da minha amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, sendo a água pura igual a 1, todo o valor de atividade de água vai ser inferior a 1. Então, nós teremos a escala de 0 até 1, os valores de atividade de água. Sendo que alimentos frescos têm atividade de água muito próxima a 1, por isso se deterioram rapidamente e é necessário a conservação em baixas temperaturas. Os produtos cárneos têm uma legislação própria de valores de atividade de água, e os produtos mais secos, como grãos, batata frita, macarrão seco, com atividade de água bastante baixas, abaixo de 0,5, e preservada de desenvolvimento microbiano. Por que eu devo medir a atividade de água? A maioria do pessoal que mede a atividade de água na indústria é para prever se haverá ou não o desenvolvimento microbiano, se o meu material é suscetível à deterioração microbiana. Mas a atividade de água também é importante para você prever ou avaliar as reações químicas, por exemplo, oxidação lipídica, atividade enzimática, reação de Maillard ou escurecimento não enzimático, e também para prever a vida de prateleira. É importante para a estabilidade física do seu material, você determinar qual o tipo de embalagem ideal para o produto, se há transferência de umidade entre ingredientes, se eu tenho produtos com recheios, produtos com multicamadas, se eles vão transferir água de um ingrediente para o outro, intercâmbio da umidade relativa do meio com o meu produto e a predição da curva de isoterma, que é onde hoje nós vamos nos ater para verificar qual a relação entre a umidade e a atividade de água. Então, antes de prosseguir, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês. Carlos, por favor. Muito bem. Então, a próxima pergunta é a respeito da rotina de trabalho. Na sua rotina, no seu dia a dia, você determina quais esses parâmetros? Atividade de água, umidade, ambos. Mais uma vez, basta clicar diretamente na tela para selecionar a sua opção. Ok. Então vamos concluir. Então nós temos aqui 15% dos participantes medem atividade de água, 36% medem umidade e 49% medem ambos, então metade. Ok. Muito obrigada. Quase metade do pessoal mede tanto a atividade de água quanto a umidade. Para medir a atividade de água, existem vários equipamentos com diferentes princípios de funcionamento. Os nossos equipamentos são higrômetros eletrônicos, por princípio de capacitâncias, ou o sensor por ponto de orvalho. O sensor por ponto de orvalho é um dos sensores mais precisos que nós temos em instrumentação. Todos os instrumentos medem o vapor, a pressão do vapor de água no ar. Ou seja, eu tenho a minha amostra e o ar, o espaço, o headspace em que fica o sensor de medida de atividade de água. Todos os sensores, eles vão ler a pressão de vapor de água neste ar que está dentro.
Por isso, a câmara em que a sua amostra está, ela precisa ser muito bem fechada, muito bem selada, para formar um ambiente, um microclima da amostra com o ar dentro desse espaço. Todo instrumento, então, vai medir a atividade de água através da umidade relativa de equilíbrio. Ok? Bem, o princípio da definição de atividade de água, que é a pressão de vapor da água dividida pela pressão de vapor da água da amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura. Então, entrando especificamente no propósito do nosso seminário. Existe relação entre atividade de água e umidade? Existe uma relação, sim, entre a atividade de água e a umidade, e ela é conseguida através de isotermas de sorção, curvas de isoterma de sorção. Então, aqui eu tenho uma curva típica de alimentos, em que eu tenho atividade de água por umidade. O que acontece é que a atividade de água e a umidade, elas não têm uma relação constante. Cada produto vai ter uma curva específica. Ou seja, se nós olharmos essa isoterma, que é a mais típica, nós temos um início em que eu aumento a atividade de água e não tenho tanto aumento da umidade. Aqui eu tenho uma curva sigmoidal, em que no final eu tenho pouco aumento de atividade de água e muito aumento da umidade. Então, se você quer saber qual a relação entre a atividade de água e a umidade do seu produto, você tem que traçar uma isoterma de sorção. Aqui nós temos uma isoterma em J, muito característica dos produtos, dos carboidratos, dos açúcares, em que eu aumento a atividade de água e a minha umidade quase não se altera. A água vai se depositando só na superfície, ou seja, eu tenho uma adsorção bastante grande, a água se depositando, mas não entrando dentro da superfície. Até o momento, é um ponto de deliquescência da minha amostra, em que a atividade de água não varia muito e eu tenho um grande ganho de umidade. Ou seja, a água começa a penetrar dentro da minha estrutura, aumentando a umidade, sem variar tanto a atividade de água. Então, para cada produto, nós temos uma curva diferente ou uma relação diferente entre a umidade e a atividade de água. Este é um caso bastante diferente, em que eu tenho um aumento de atividade de água com um aumento de umidade, até que chega um momento em que, de repente, a minha umidade cai quando a atividade de água continua aumentando. O que aconteceu neste ponto foi uma recristalização das moléculas, ou seja, eu tive uma alteração de estrutura do meu produto. Ele liberou a água de sua estrutura, a umidade baixou e a atividade de água continuando subindo, eu tenho pouca variação de umidade. Então, existe uma relação entre atividade de água e umidade, mas ela é própria para cada produto. Porque cada produto ela tem uma composição diferente, em quantidade de proteína, carboidratos, sais, ácidos, e isso dá os diferentes formatos das isotermas. Eu tenho diferenças na composição química e estado físico dos meus ingredientes. Diferença na estrutura física, se ela é uma rede, se ela é uma matriz, se ela... são capilares, que influenciam também nessa relação entre a atividade de água e a umidade. E também a diferença é com as ligações. Se eu tenho uma ligação coligativa por capilaridade ou efeito de superfície, então a interação da água com meus componentes vai dar diferentes formatos da minha isoterma, ou seja,
a relação entre a atividade de água e a umidade. Aqui eu vou dar uma apresentação de como funciona um equipamento para determinar a isoterma de sorção. Eu ajusto, como o termo diz isoterma, eu ajusto a temperatura em que eu quero realizar o meu ensaio e coloco a minha amostra dentro do equipamento. Este equipamento tem uma balança analítica em que vai pesar a sua amostra. Quando eu fecho, forma um sistema hermético e aqui eu tenho um biscoito que tem baixa atividade de água e começa a surgir o vapor de água. Ele vai condicionando em diferentes umidades relativas constantemente e pesando a amostra e medindo a atividade de água constantemente. Então, eu tenho um ganho de massa, essa massa é água, eu tenho um ganho de umidade e vou traçando a minha curva de atividade de água por umidade. Este método é bom para você determinar a transição vítrea, a atividade de água crítica do seu produto. Uma outra metodologia, chamada DVS, eu estabeleço patamares em que eu quero que a minha amostra entre em equilíbrio antes de seguir para o passo seguinte. Então, 10% de umidade relativa, entra em equilíbrio, pesa, mede a atividade de água, passa para o nível seguinte, 20% entra em equilíbrio, pesa, mede a atividade de água até onde eu determinei. Ambos os métodos eu posso fazer a desorção, que é a perda de água. Este método DVS é um método estático, em que eu vou por patamares, e ele é importante para você determinar a cinética do seu produto, inclusive determinar o ponto de cristalização. Então, se eu utilizar o método DDI, que é o constante, eu posso determinar atividade de água crítica ou transição vítrea, e a transição vítrea, em que eu determino qual é o ponto em que o meu produto começa a perder a vida de prateleira, e pelo método DVS, eu faço um estudo de cinética do meu material. Okay? Uma última pergunta para vocês. Carlos, por favor. Claro, então vamos à próxima e a última pergunta. Se os participantes já traçaram a isoterma de sorção do seu material. Então, os participantes estão clicando diretamente na tela. Mais alguns segundos. Ok, encerrando. Então, nós temos aqui que cerca de 20% já traçaram uma isoterma e 80% nunca traçaram. Obrigado pela participação de todos. Ok, então, a grande maioria do pessoal não traçou a isoterma dos seus produtos. A isoterma é importante para você conhecer o comportamento do seu material e determinar vida de prateleira, tipo de embalagem que você vai utilizar. Aqui tem um exemplo de uma isoterma de mesmo produto, só que por diferentes fornecedores. Então, atividade de água por umidade e uma temperatura determinada, de 25 graus Celsius. Se vocês verem, os produtos têm comportamento bastante diferente da isoterma, apesar de ter o mesmo ingrediente. Este produto em azul, que é do fornecedor 1,
Olha, aumenta a atividade de água e não aumenta a umidade. Esse fornecedor 2, eu tenho um aumento de atividade de água e um ganho de umidade. Se vocês fossem utilizar este produto para que ele ligasse a água, combinasse a água para reduzir a atividade de água do seu produto, qual desses dois fornecedores vocês escolheriam? Eu tenho um umectante ou um anti-caking, eu não quero que o meu produto empedre, e eu vou colocar esse aditivo. Qual desses dois fornecedores seria o melhor para vocês? Um segundinho para vocês pensarem. Se eu escolher o fornecedor 1, vejam que ele vai aumentando a atividade de água e não aumenta a umidade. Este produto, ele não consegue segurar a água, ou seja, ele não serve como anti-caking, como um umectante. Por quê? A água não entra dentro da sua estrutura, vai ficar disponível para aumentar a atividade de água. Aumentando a atividade de água, você tem um processo de deterioração mais rápido. A curva em vermelho do fornecedor 2 é um produto em que eu tenho um ganho de umidade bastante grande, sem alterar tanto a atividade de água. Ou seja, vai cumprir a função de umectante, de reter a água do produto, aumenta a umidade, mas mantém a atividade de água mais baixa. Ok? Então, uma das funções muito importantes de você traçar a curva da isoterma para ver se o seu ingrediente é eficiente na função para que ele se propõe. Aqui eu vou apresentar para vocês um estudo de caso de um bolo confeitado de uma marca bastante conhecida, em que eles resolveram fazer um bolo pronto e eles queriam ter certeza de que este bolo teria uma vida de prateleira boa e manteria as suas características originais por um período mais longo de tempo, sem comprometer a sua imagem, porque já era uma empresa bastante conhecida. Então, este bolo, ele era composto do bolo em si, da massa do bolo, do recheio e de um glacê. Cada um desses três componentes tem a textura própria, bem característica. O que eles imaginavam era que o glacê serviria como uma barreira de umidade do bolo, o bolo não perderia água para o ambiente e manteria a sua maciez. Mas, quando eles começaram a fabricar, viram que não era bem isso que estava acontecendo. Então, o que eles mediam era a umidade do produto. O bolo era composto de 20% de glacê, 20% de creme ou recheio e 60% de bolo, da massa do bolo em si. Sendo que o glacê tinha uma umidade de 7%, o creme 12% e o bolo 15%. Então, o que se imaginava era o glacê vai ser uma barreira para o bolo não perder tanta a umidade para o ambiente. Vai ficar tudo ali dentro. O bolo vai ceder um pouco de umidade para o recheio e bastante umidade para o glacê. Certo? Bom, só que como não estava acontecendo isso, o glacê estava melando, não estava melando, o glacê estava ressecando, ficando quebradiço, foi-nos pedido para traçar a isoterma desse conjunto. E aí nós traçamos a isoterma do glacê, do recheio e do bolo em separado e fizemos uma predição de qual seria a atividade de água final deste produto. Então, olha o que nós tivemos. O glacê, que tinha a umidade de 7% inicial,
tinha atividade de água inicial de 0,8. O creme, com 12% de umidade, tinha atividade de água de 0,61, o mais baixo. E o bolo com a umidade de 15% tinha atividade de água de 0,66. Olha a diferença. Umidade do glacê 7%, umidade do bolo 15%. Atividade de água do bolo inicial 0,8, atividade de água inicial do bolo 0,66. Ou seja, a água de fugacidade, a água que migra, é atividade de água e não a umidade. Por mais que a umidade do glacê fosse a menor, a atividade de água dele era maior. Quem ia perder água era o glacê perdendo água para o creme e para o bolo. Por isso que o glacê desidratava, ressecava e ficava quebradiço. Certo? Quando nós fizemos as isotermas dos 3 ingredientes, interpolamos, vimos que a atividade de água final deste conjunto seria 0,67. E a umidade final do produto seria essas daqui. O do glacê, que era 7%, cai para 5,4%. Do creme, que era 12, aumenta para 12,1%. E do bolo, que era 15, aumenta para 15,5. E entra um equilíbrio em 0,67 de atividade de água. Então, foi necessário reformular, pensar na formulação do bolo para que a atividade de água inicial deles fosse muito parecida, para não se ter a migração da água de um ingrediente para o outro e o bolo sempre mantivesse as mesmas características. Okay? Então, a importância de você saber qual é a relação da umidade e da atividade de água do seu produto. Para quem assiste os nossos seminários, eu sempre mostro esse gráfico, porque eu acho ele bastante ilustrativo. É a curva de isoterma de um glicerol. O glicerol foi dissolvido numa celulose microcristalina, um material inerte, e foi traçada essa isoterma a 37 graus Celsius. Então, o que aconteceu? Quando eu tinha só celulose microcristalina, 0% de glicerol, eu tenho uma curva, e quando eu tenho até 40% de glicerol, eu tenho uma outra curva de isoterma. Se nós pegarmos 10% de umidade com 30% de glicerol, eu tenho atividade de água por volta de 0,5. Se eu pegar os mesmos 10% de umidade com 10% de glicerol, eu tenho uma atividade de água de 0,7. Ou seja, o glicerol pode ser utilizado e é utilizado na indústria de alimento, na indústria de cosmético, como um umectante. Então, aqui na sequência, nós temos um jerked beef preparado pelo nosso presidente da empresa, da Metter Group. Ele gosta bastante de produzir produtos cárneos, como salame, presunto, jerked beef. E ele testou algumas formulações de jerked beef, ok? Uma formulação normal, em que tinha 15% de umidade, atividade de água de 0,785, e a textura foi considerada macia por uma análise sensorial que ele fez com os funcionários da Metter. E ele fez uma outra formulação contendo 10% de glicerol. O jerked beef apresentou os mesmos 15% de umidade, só que, olha, a atividade de água caiu bastante, 0,585, e todos consideraram a textura macia desse jerked beef. 0,785 é um valor de atividade de água em que se pode crescer alguns fungos e leveduras. 0,585
INCO com 10% de glicerol, não há desenvolvimento microbiano nenhum. Ou seja, 10% de glicerol, ele conseguiu manter a mesma umidade e uma redução significativa da atividade de água e a textura continuando macia. Na equação de Ross e Norrish, se utilizássemos 10% de glicerol, a atividade de água seria 0,684. Só que aqui, essa equação é para produtos puros e não para mistura, como é um alimento. Ok? Então, é o que eu tinha para apresentar para vocês sobre a relação entre atividade de água e a umidade. Aqui estão alguns instrumentos nossos, analisadores de atividade de água, gerador de isotermoadsorção e analisador de propriedades térmicas. Tudo bem? Eu gostaria muito, se vocês pudessem, através dessa ferramenta, deixar um comentário, se este seminário foi útil para vocês, se vocês gostariam de algum outro tema, ou sugestões sobre esse mesmo seminário. E deixo aberto agora para as perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela excelente apresentação. Muito obrigado aos participantes. Para aqueles que chegaram depois da abertura, eu gostaria de fazer só alguns rápidos lembretes. O primeiro é que é possível baixar uma cópia dessa apresentação através da ferramenta GoToMeeting. Então, basta clicar na opção Handout e lá você vai encontrar uma cópia da apresentação em PDF. A outra informação é que nós disponibilizamos uma cópia dessa apresentação através de vídeo no YouTube. Então, dentro das próximas 2, 3 horas, a cópia na íntegra vai estar disponível no YouTube. Então, é legal para poder encaminhar para algum colega que não pôde participar ou, de repente, precisa rever algum conceito que não ficou muito claro. Então, basta aguardar até o final da tarde, com certeza, já vai estar publicado no YouTube. Muito bem. Então, nós vamos entrar agora na sessão de perguntas e respostas. Nós já temos aqui várias perguntas dos participantes. Aqueles que têm alguma pergunta, pode utilizar a ferramenta do GoToMeeting para enviar a sua questão. Então, vamos começar aqui primeiro pela pergunta da participante Cristine. A Cristine faz a seguinte pergunta, Tânia. Tânia, a umidade por infravermelho se dá em base úmida? Tá, é a primeira pergunta dela. A concentração que está em percentagem pode se transformar em gramas por gramas? Então, é uma pergunta mais relacionada à umidade. Cristine. Oi, Cristine. As balanças de umidade, você pode programar como você quer fazer esse cálculo, tá? O programa, às vezes, já vem pronto, mas você pode programar se você quer por base úmida ou base seca. Geralmente, ele vem por base úmida, a programação. Mas tem como você checar e tem como você alterar também a forma de fazer o cálculo, ok? E, geralmente, o resultado que é dado em porcentagem é gramas menos grama dividido por grama. Então, vezes 100, que é a umidade. É um adimensional em porcentagem. Excelente. Obrigado, Cristine, pela sua participação. A próxima pergunta é da participante Karime, e essa eu vou tentar responder. Na verdade, a Karime, ela enviou uma pergunta, Tânia, no meio da apresentação, e ela faz a pergunta referente a um slide específico, que a gente não tem mais agora na tela. Então, Karime,
Se você puder, por gentileza, baixar o PDF, identificar o slide do qual você tinha a sua pergunta, com certeza nós vamos procurar respondê-la, tá bom? Desculpa ter perdido a sua pergunta na hora certa. A próxima pergunta é da participante Janaína, e ela pergunta: Tânia, posso utilizar atividade de água para qualquer tipo de produto? Bom dia. Sim, você pode utilizar o equipamento para medir atividade de água para qualquer tipo de produto, líquido, sólido, semissólido, alimentos, medicamentos, produtos cosméticos. Inclusive, existem versões de equipamentos para medir atividade de água de solventes. A indústria farmacêutica tem medido atividade de água de álcoois, éteres, ésteres. É possível medir a atividade de água desses produtos, biodiesel, gasolina, todos os solventes também podem ser medidos a atividade de água com equipamentos específicos. A maioria dos equipamentos você pode medir líquidos sólidos, semissólidos, pastosos, numa atividade de água normalmente. Ok, obrigado, Janaína, pela sua participação. A próxima pergunta é do participante Marici, perdão. A pergunta é um pouco longa, Tânia, então eu vou tentar resumir, mas o participante ele trabalha numa farmacêutica com sólidos orais, e eles no momento não têm a atividade de água, o valor de atividade de água para os produtos. Então eles utilizam vários fatores para sequenciar os produtos em relação ao potencial de risco e contaminação microbiológica, inclusive a umidade. Então eles utilizam o raciocínio de que eles consideram o pior cenário. Nesse caso, quanto maior a umidade do produto, o nível de atividade de água chega ao máximo. Então eu estou parafraseando aqui o participante. Então finalmente chega a pergunta que um produto com umidade de 10% tem maior chance que a atividade de água seja maior que o produto que tem umidade de 5%. E ele pergunta se acha que é uma informação relevante ou não com relação à contaminação microbiana. Então, é uma questão de usar a umidade do produto para tentar avaliar o crescimento de micro-organismo através da umidade e não atividade de água. Marici, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que ela tem muito a ver com o slide que eu apresentei do bolo, certo? Eu não sei se 10% de umidade, a atividade de água, vamos voltar do comecinho. Os micro-organismos se desenvolvem em atividades de águas mais altas. Na casa do 0,9 são as bactérias, de 0,9 a 0,1, as bactérias se desenvolvem melhor. Na faixa de 0,75 até 0,88, 89, as bactérias já não se desenvolvem mais, desenvolvem-se os fungos e leveduras. Até 0,6, só os bolores xerofílicos se desenvolvem. Abaixo de 0,6, não há desenvolvimento microbiano, ok? A atividade de água, então, determina se o micro-organismo consegue ou não utilizar a água presente para se desenvolver. Se o seu produto tem 10% de umidade ou 5% de umidade, não significa que ele tenha atividade de água acima ou abaixo de 0,6. Seu produto com 5% de umidade pode ter uma atividade de água acima de 0,6, está propício a desenvolvimento
microbiano. Tá? Pela umidade, não tem como determinar se um micro-organismo vai se desenvolver ou não. Só pelo valor de atividade de água. Ok? Então, voltando, nós vimos lá que o bolo, o glacê tinha 7% de umidade e 0,8% de atividade de água, enquanto que o bolo tinha 15% de umidade e 0,60% de atividade de água. Por mais que a umidade do bolo fosse maior, a atividade de água dele era menor do que do glacê. Então, não dá para comparar se aumentar a atividade, se eu tenho uma determinada unidade, se o micro-organismo vai se desenvolver ou não. É pela atividade de água. Muito obrigado, Tânia. Obrigado ao participante Marice pela excelente pergunta. A participante Dalila e Diana e também a Josivanda, elas agradecem pela apresentação, Tânia, e mandam um abraço. Então, muito obrigado vocês pela sua participação. A próxima pergunta é da participante Sabrina. Ela pergunta se existe, Tânia, existe diferentes equipamentos para medição de atividade de água? Qual o mais indicado para a indústria farmacêutica? Sabrina. Oi, Sabrina. Não sei se é a Sabrina de Juiz de Fora. Bom, Sabrina, existem realmente vários equipamentos para medida de atividade de água. A indústria farmacêutica precisa de um modelo de maior exatidão, quanto mais casas decimais, maior exatidão para se medir. Precisa de um controle rigoroso da temperatura, porque a temperatura é importante para determinar o valor de atividade de água. A atividade de água varia conforme a temperatura, então você precisa de um controle de temperatura. E a indústria farmacêutica também precisa que atenda a norma CRF 21, parte 11. Então, na hora de você procurar um equipamento para medir a atividade de água de medicamentos, fazer a validação dos seus produtos. Por quê? Uma vez feita a validação, você pode deixar de fazer análises microbiológicas, certo? E a indústria farmacêutica tem utilizado os equipamentos, o valor de atividade de água para não precisar fazer contagens microbiológicas em todos os seus lotes. Então, para você fazer a validação do seu produto, é preciso que o seu equipamento tenha uma grande precisão, controle de temperatura e atenda a norma do FDA, do FDA, certo? CRF 21, parte 11. Dentre os modelos que nós temos, o que nós mais recomendamos é o Aqualab 4TE ou o Aqualab 4TEV, caso você trabalhe com produtos com bastante aromáticos. Ok? Obrigado, Tânia. E a Sabrina confirma que sim, é a Sabrina de Juiz de Fora. Sabrina, um abraço para toda a equipe aí de Juiz de Fora. Obrigado pela sua participação. E um feedback da participante Karime, ela já identificou o slide no qual ela tinha dúvida, mas ela já também encontrou a resposta. Então, muito obrigado, Karime, e tendo outras perguntas, por favor, entre em contato conosco. A próxima pergunta é da participante Hortência. Bom dia, Tânia, obrigado pelo seminário. Existe alguma diferença no resultado de umidade de uma amostra moída versus uma amostra inteira? Hortência. Bom dia, Hortência. Não sei se é a Hortência também lá do Ceará. Hortência, existe. Tanto a umidade quanto a atividade de água, você tem que padronizar o preparo da sua amostra. Se você fizer, principalmente se a sua amostra for grande, se for a Hortência que trabalha com rações,
Se o seu grão for grande e você determinar tanto a umidade quanto a atividade de água do grão inteiro, vai ser um valor diferente se você realizar com ele moído ou triturado. Quando você tritura, você quebra a sua amostra, você expõe mais o conteúdo. E altera o valor de atividade de água e umidade. Então, para você padronizar a sua produção, é importante que você sempre faça da mesma maneira. Se você faz com o seu grão inteiro, você sempre faz com ele inteiro. Se você faz com ele quebrado, triturado, você sempre faz com ele triturado. Muitas empresas moem a amostra. Eu tenho uma certa restrição com moer a amostra, porque quando você moe, você aplica calor, você expõe muito o seu produto, e se você não fizer a análise logo em seguida, ele ganha água do ambiente, e aí pode te dar um resultado falso. Então, ou você trabalha com ele inteiro, ou você tritura, dá uma quebrada só na sua amostra, mas sempre faça da mesma forma, porque dá um resultado diferente. Excelente pergunta, Hortência. Muito obrigado pela sua participação. Nós temos ainda várias perguntas aqui, Tânia, pendentes. Eu vou mencionar o nome dos participantes. Nós temos pergunta da participante Julice, da Jéssica, da Daniela, uma nova pergunta da Sabrina, da Jéssica Silva, da Fabiana, da Karime, da Jéssica Soares, do José Rodolfo, da Fernanda Gonçalves, do Pedro Dantas, da Josivanda, do Eduardo, da Joana e do Silvino Robalo. Então, eu espero não ter perdido nenhuma delas aqui. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou e nós não vamos ter condição de responder a todas as perguntas online, mas essas perguntas serão respondidas por e-mail aos participantes, postadas no nosso site, se for de interesse dos demais colegas, mas infelizmente nós precisamos encerrar o tempo que foi alocado para a apresentação dessa manhã. Bom, então com isso, nós agradecemos mais uma vez a participação de todos. Nós recebemos aqui também indicações de assuntos para os próximos seminários. Nós vamos levar em consideração também esses assuntos que estão sendo propostos. E mais uma vez, ficamos à disposição. O e-mail continua na tela, o nosso contato por telefone também. Fique à vontade em entrar em contato conosco. Mais uma vez, obrigado. Uma excelente semana a todos.